A aula de hoje ela é um misto de 3 capítulos de um livro que eu li. Acho que o primeiro livro que eu li, né, assim, que eu pude compreender depois de convertido é Despertar da Graça, de Charles Swindoll. Então, eu até pensei em trazê-lo para cá hoje, mas ele está tão surrado, sem capa, o frio bateu forte nele que eu vou trazer um novo semana que vem. E semana que vem eu vou estar expondo aqui os livros que a gente está trabalhando ao longo dessas aulas. Se tiver interesse, a gente pode indicar como você pode adquirir via a biblioteca da igreja. Mas esse livro, Despertar da Graça, é um livro prazeroso, do Charles Swindoll. Vocês encontrarem por aí esse camarada passando na biblioteca e passando, botando o olho em cima, você pode adquirir, né? Foram livros que falaram muito da minha vida. Despertar da Graça, Firme Seus Valores, Eu, um Servo, Tá de Brincadeira, né? É um livro fantástico também sobre serviço cristão. Vivendo acima, como viver acima da mediocridade. Esse é um livro que eu indico para vocês, vale a pena, fantástico. Então, esse livro falou tanto ao meu coração que eu tive a oportunidade de relê-lo várias vezes, em várias fases da minha vida e do ministério. Estou tendo a oportunidade de reler novamente agora, né? E é interessante você fazer essa experiência, né? Quantas coisas aconteceram que você foi impactado lá atrás e que você vê hoje com uma nova realidade. A perspectiva da graça, ela se amplia cada vez que você olha para esse assunto e vê quantas experiências Deus permitiu que você passasse na sua vida, né? Porque vocês aqui, estar aqui hoje com vocês, é graça. É a graça de Deus, né? Aquilo que nós vivenciamos nos últimos anos, poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra, é um exercício da graça na minha vida que eu não tenho como explicar para vocês. Mas é algo fantástico. Eu queria contar a você, nesse momento, olhando para esse tema, o tema da nossa aula, a graça é um risco. Curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, aí no seu lugar tem um tempo de oração. Na sua oração, peça que você possa ser orientado por Deus a compreender realmente a graça. Ela é um assunto que pode ser distorcido com facilidade e pode nos levar a 2 caminhos que são opostos à graça. E esse é um risco que nós corremos ao pregar sobre graça e ao ouvir sobre graça. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por teu favor imerecido em nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos, Senhor Deus, nos colocar à disposição do Senhor hoje pela manhã, para que pela ação do teu Espírito, mediante a exposição das Escrituras, nós possamos ser transformados, edificados, desafiados e estimulados a viver uma vida na perspectiva da graça, compreendendo, Senhor Deus, seu significado e as suas implicações em nossas vidas. É assim que eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós vamos para a nossa quinta aula, não é? De 9. Nós vimos aí nas aulas anteriores sobre o efeito, estudamos um pouco sobre a graça no capítulo 1 e no capítulo 2, então na aula 1 e na aula 2 do nosso curso. Na aula 3 nós falamos sobre a causa da graça, que é Jesus, né? E na aula passada nós falamos sobre o agente da graça em nossos corações, que é o Espírito Santo, quando nós fizemos ali um apanhado do que Paulo quer dizer em Efésios com cheios de Espírito, né? Nós vimos na última aula que a vida que Cristo nos propõe, a vida na perspectiva da graça, é uma vida de plenitude no Espírito. E isso não é uma experiência única, nem algo que você vive e fica a vida inteira lembrando daquele momento, de como era, por exemplo, quando você se converteu, aquele primeiro amor, aquela realidade. Mas também não é o exercício, o fruto de um exercício, de uma religiosidade de desempenho que você cumpre alguns requisitos para que você seja cheio do Espírito, como se baseasse simplesmente no seu esforço pessoal, né? Isso não gera uma
como é que eu posso dizer isso? A plenitude do Espírito não é uma experiência para gerar dentro da igreja uma hierarquia espiritual, um patamar espiritual onde gurus ditam as regras e são admirados e reverenciados por pessoas comuns. Ali Paulo diz que para nós estarmos cheios de Espírito, nós precisamos tratar com a nossa natureza pecaminosa, não é? Não nos embriagando com o vinho, isso é uma metáfora para nos encher do pecado, o vinho nos domina, o pecado nos domina e dita as nossas ações, mas que nós precisamos estar ali constantemente sendo enchidos pelo Espírito. Não é você que enche-se do Espírito. Não é uma atitude simplesmente sua. O verbo ali está na voz passiva. Você precisa permitir que o Espírito lhe encha. Como é que você permite que isso aconteça? Primeiro, aprendendo a tratar com a sua natureza pecaminosa. E segundo, falando entre vós com salmos e cânticos e hinos, o quê? Espirituais. Uma vida de devoção vai fazer com que você esteja inclinado para o Espírito, vai fazer com que o Espírito passe a trabalhar em você. Sujeição uns aos outros, como nós falamos aqui. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de Cristo. Né? Então, foi mais ou menos isso, e isso é uma coisa que é auferível. Isso não é uma experiência para se viver num lugar obscuro da alma. Isso é palpável. E Paulo vai dizer que o resultado disso é que pessoas vivendo na plenitude do Espírito, elas são submissas umas às outras. Uma esposa cheia de Espírito é uma esposa sujeita ao seu marido. Um marido cheio de Espírito é um marido que ama sacrificialmente sua esposa. Pais e filhos cheios de Espírito têm uma dinâmica de vida diferente do que comumente nós experimentamos em nossas casas. Esse enchimento do Espírito se desdobra também na vida social por meio das relações fora do trabalho, quem é patrão, quem é empregado. Isso tem repercussões na vida. Nós não temos, como muita gente nos leva a entender ou acreditar, uma vida departamentada. A minha vida espiritual está bem, mas a minha vida profissional, a minha vida secular, não existe isso. Você só tem uma vida. Jesus salvou você de forma integral e lhe capacita de forma integral a viver essa nova vida. Isso foi o que nós vimos na semana passada. Então, nós vimos que para viver na perspectiva da graça, precisamos estar vazios de nós mesmos e cheios do Espírito. Né? Então, hoje, nós queremos compreender, precisamos compreender que o Evangelho da Graça nos convida para uma vida de liberdade. Agora, esse é um tema que ele é complicado quando nós falamos de graça. Porque existem duas distorções da graça que podem fazer com que essa vida que Cristo nos propõe, uma vida de liberdade, se transforme em duas coisas que nada tem a ver com graça. Né? Podem fazer que a nossa vida, que deveria ser permeada pela graça, se torne uma vida miserável, uma vida de viver na mendicância, né? Da realidade que Deus propõe para a gente. Agora, que liberdade é essa que Cristo nos convida, né? Lá em Gálatas Paulo diz que Cristo nos salvou para a liberdade que Cristo nos chamou. Né? Quais são os riscos que essa liberdade que é proposta pela graça pode trazer nas nossas vidas? Ao você ouvir o Evangelho e ao você pregar o Evangelho da graça, isso deve gerar em você que está ouvindo, ou você que agora está pregando o Evangelho para quem está ouvindo, um risco. Se ao comunicar o Evangelho esse risco não estiver presente, talvez é porque você não esteja comunicando o Evangelho. Então vamos pensar um pouquinho, né? Que liberdade seria essa? E que riscos seriam esses? Alguém gostaria livremente, por causa da graça, de se arriscar e dizer quais são os riscos que a mensagem da graça pode trazer? Talvez o risco de a pessoa confundir liberdade com libertinagem. Opa, tudo bem. Esse é um dos riscos. Né? Abusar da graça. Né? Judas
vai escrever que nós somos chamados de uma vez por todas a lutar diligentemente pela fé que nos foi dada de uma vez por todas. E esse combate que Judas está falando ali vem por meio de falsos mestres, que Judas diz que são nuvens sem águas, né? Coisa nenhuma com nada dentro, não tem nenhum significado, são pessoas que não vivem a vida cristã. E geralmente falsos mestres vão trazer falsos o quê? Ensinos, e vão promover uma falsa liberdade. Judas vai dizer que esses tais querem transformar a graça de Deus, né, em libertinagem. Então há um risco, sim. É só isso mesmo? Quer dizer que é só crer? Quer dizer que, então, depois que eu creio, e aí, uma vez salvo, salvo para sempre, então vou ficar pecando? Como é isso? Né? Esse é um risco. Agora temos outro risco. O legalismo é outro risco. Porque, veja, querendo me distanciar dessa graça barata, eu vou para um outro extremo. Qual é o outro extremo? A sua vida cristã tem que ser uma vida controlada. E esse controle, eu não discordo disso, mas esse controle não é exercido por você, simplesmente. A desgraça do legalismo é porque alguém entende que ele é o meio pelo qual ele pode controlar a si mesmo. E isso desemboca, não na graça, mas isso desemboca numa religião de desempenho, de orgulho. E isso anula, ou tende a anular o quê? A graça. Abuso por uns, anulação do que a graça nos propõe para outros. Esses são os riscos que nós temos aqui. Né? Então veja, Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, portanto, permaneçam firmes na liberdade. Veja, esse é o penúltimo capítulo do livro de Gálatas. Paulo está começando a encerrar ali o que ele tratou com aquela igreja. E o problema daquela igreja é que algumas pessoas estavam lá se infiltrando, pregando uma outra realidade do evangelho. Paulo vai dizer, olha, vocês começaram até bem, mas quem foi que fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Porque vocês receberam o evangelho de Cristo crucificado, vocês foram salvos pelo Espírito, mas agora vocês querem se aperfeiçoar na carne. O problema que Paulo enfrenta aqui com os falsos mestres na igreja da Galácia é o problema do legalismo. E Paulo escreve a carta aos Gálatas como um tratado contra o legalismo. Paulo dedica muito esforço para retirar aquela igreja das amarras que o legalismo promove. Então, Paulo vai dizer aqui, de forma muito enfática, ele diz, portanto, ou seja, por causa de tudo que eu ensinei a vocês, nos 4 capítulos anteriores, permaneçam o quê? Firmes. Paulo está dizendo o seguinte, existe sempre o perigo, seja na Galácia no século I, seja lá em Mossoró, seja aqui em Campinas no século XXI, de que a graça seja, de certa forma, sugada de nós. A vida que a graça propõe de liberdade está sempre sob um risco, ela está sempre ameaçada. Paulo diz, olha, resistam, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão que da lei. Não permitam que o legalismo tome conta da vida de vocês e sugue a liberdade cristã. Ele vai dizer mais à frente, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Agora, Paulo também faz um parêntese. Saindo do legalismo, cuidado. Saindo desse extremo, cuidado para não cair em outro extremo. Qual é o outro extremo? Eu sou livre, então eu sou livre para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. E Paulo diz, olha, não usem, porém, essa liberdade para satisfazer o quê? As vontades da carne, da natureza humana. A gente precisa entender que liberdade é essa. Ao contrário, usem-na para servirmos aos outros em amor. Então, quando eu prego o evangelho para alguém,
essa tensão precisa estar no ar. Eu estou falando sobre graça. Eu só preciso realmente me arrepender. Eu só preciso me entregar a Jesus agora. É só isso. Então, quem participou dos 3 encontros, seja ouvindo ou seja ensinando, você vai chegar num ponto dos 3 encontros que você vai ter que levar intencionalmente a pessoa a esse conflito. Quando você for evangelizado, esse conflito deve ter surgido. É só isso mesmo. Eu só preciso me arrepender e crer. Eu não preciso fazer... Geralmente, quando a gente saía para evangelizar lá em Mossoró, de casa em casa, alguém dizia assim, não, eu entendo, mas eu preciso melhorar. Eu ainda preciso acertar algumas coisas na minha vida para receber a Cristo. Essa pessoa entendeu que o Evangelho, na mente dela, o Evangelho é um conjunto de dogmas e que ela precisa se adequar a ele. Ela está presa ainda a um legalismo. Por outro lado, há pessoas que desdém, é só isso? Não acredito que é só isso. Eu preciso fazer algo mais. Então, como é que as pessoas estão reagindo ao evangelho que você prega? Eu estava conversando com um amigo há um tempo desse e ele estava compartilhando isso. Eu estou pregando o evangelho e as pessoas estão perguntando isso. Mas é isso mesmo. Se essa tensão, se esse risco de ser mal interpretado não acontece quando você está pregando, é uma coisa errada com o que você está pregando. Talvez não seja o evangelho. Certo? Porque, veja, se alguém passasse a pregar a justificação por meio das obras, você está pregando a justificação por meio das obras, agora, para você ser salvo, você precisa fazer isso, isso e isso. Isso não gera dúvida na cabeça de ninguém. Basta a pessoa entender aquilo, cumprir aquilo e achar que está o quê? Salvo. Mas quando nós pregamos o evangelho da graça, e não da lei, e não das obras, essa realidade vai surgir, ela vai aparecer. E é exatamente isso que Paulo está sendo acusado lá em Romanos. Uma das acusações. Ao longo do seu ministério, Paulo recebe 2 fortes acusações. Primeiro, ele é contrário à lei, ele é um antinomista. Tanto que Paulo muitas vezes vai falar que a lei tem o seu valor, ela é sensacional. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer que a lei é maravilhosa, ela é boa em essência. Está vendo? É eu que sou ruim. Ele diz isso. A lei é boa, mas eu sou ruim, a minha natureza carnal é tão ruim que quando ela olha para a lei, em vez de produzir santidade, atritada com a minha natureza pecaminosa, me leva a querer pecar. Essa experiência de Paulo, mais ou menos, é aquela experiência de um menino que quando está na rua e ele olha para uma cigarra e lá tem uma placa bem grande, não toque na... Isso para um menino. Acho que vocês esqueceram o que é ser menino, mas eu ainda lembro o que é ser menino. Isso parece que tem um imã. Não é assim? É isso que Paulo está dizendo, na realidade. Ele sabe que não pode, mas quando ele ouve esse não pode, a sua natureza pecaminosa é tão ruim que transforma uma lei que é santa, boa e honesta em algo que desperta o desejo dele para fazer o que é errado. Então, óbvio que ninguém pode ser justificado por meio da lei. É isso, esse é o argumento de Paulo. Ele não diz que a lei é ruim. Ele diz que a lei é boa e ela tem o seu propósito. O propósito da lei, a finalidade da lei é me mostrar que eu sou o quê? Pecador. E que assim abre espaço para o quê? Para a graça. Se eu sou pecador, eu não mereço. Se eu não mereço, eu vou depender de alguém que mereça. E esse alguém não sou eu. A outra acusação que Paulo está sofrendo aqui é que ele prega uma graça, mas uma graça que é barata. Porque, veja, no capítulo 5, no verso 20, Paulo diz assim, onde abundou o pecado... É isso? Qual é o risco de uma mensagem como essa? Por pecar, para a graça abundar. Claro. Isso é o que qualquer legalista vai rechaçar a pregação de Paulo. Lembre-se, Paulo era o quê? Um fariseu. Um legalista por excelência. Então, Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece. Paulo não fundou a igreja de Roma. Ele nunca esteve ali. Mas ele sabe que ali existiam legalistas. Ele sabe que a igreja de Roma ela é composta por judeus e por gentios. Gentios em sua maioria, mas havia uma comunidade judaica naquela igreja.
e o risco dos resquícios do legalismo judaico estavam presentes ali. Então, quando Paulo escreve essa frase, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ele já imagina qual vai ser a reação dos seus leitores. E não é só uma vez, ao longo da carta de Paulo aos Romanos, ele estabelece um debate fictício exatamente com pessoas legalistas. Ele faz isso em Romanos capítulo 3, que concluiremos então? Que privilégio o judeu tem? Aqui, em Romanos capítulo 6, ele começa o capítulo assim: pecaremos, pois, mais para que a graça de Deus seja abundante? Ele está fazendo uma pergunta, ele está imaginando um debate com legalistas. Esse é o risco da graça, e Paulo sabe que esse risco é real. Mas aqui Paulo vai tentar estabelecer o fim desse risco, nos tornando conscientes do que é a graça sobre nossas vidas. Então Paulo faz duas perguntas em Romanos, uma no verso 1 e uma no verso 15. Ele diz: olha, vocês não devem mais estar oferecendo seus corpos como instrumentos do pecado, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Aí, faz uma pergunta. Então, havemos de pecar mais ainda porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? E as duas respostas que Paulo dá, tanto para a pergunta do verso 1 como do verso 15, é de modo nenhum. Paulo é enfático. A graça não é um passaporte para o pecado. Pelo contrário, o que Paulo vai estabelecer aqui nesses versículos de Romanos é que a graça, a justificação pela graça, é o único caminho que leva para uma vida de santidade autêntica. Não tem outro caminho. E só a graça pode produzir isso. Eis a importância de nós estarmos aqui sentados durante 8 ou 9 domingos, entendendo, absorvendo mais sobre esse assunto. Então, a graça, queridos, ela é o antídoto para romper o quê? Com essas correntes que a gente vê aí. As correntes do pecado, mas também as correntes do legalismo que podem vir sobre nós após conhecermos essa graça. A graça é um risco. Deixa eu tentar dar esse risco para você. Eu venho falando isso já há algum tempo, mas talvez você não entendeu. Imaginar que você tem um filho. Eu tenho uma filha de 7 anos. Lia. Linda. Princesa. De uma mentalidade, de um raciocínio fantástico. Imagine que você tem um filho, uma filha de 6, 7 anos, e alguém abruptamente pega sua filha, mata sua filha. Olha, quando eu cheguei em Mossoró, em 2011, houve um caso assim, uma criança de 9 anos. Estava na praia em Tibau, os pais por algum momento se descuidaram, alguém pegou essa criança, violentou essa criança, matou essa criança, escondeu essa criança numa cisterna. Não sei se vocês sabem o que é cisterna aqui, mas lá na nossa região que não tem água, toda casa tem que ter uma caixa em cima e uma boa caixa embaixo. O camarada escondeu a criança dentro de uma cisterna. Depois de 15 dias, a polícia encontrou. Já imaginou o desespero da família? Já imaginou que essa criança poderia ser sua? Bom, diante de um caso desse, existem 3 possibilidades. É você como pai ou como mãe, tendo a oportunidade de se deparar com como diz minha mãe, com 100 vergonha desse, deixando o seu sangue falar mais alto, as suas emoções, o que é que você faria com ele? Estou falando papai e mãe. Mata. O nome disso chama-se vingança. A segunda opção seria você confiar que as autoridades policiais e judiciárias iriam promover um processo legal e esse homem seria punido a rigor da lei. Essa segunda opção chama-se o quê? Justiça. A terceira opção seria você olhar para esse camarada, perdoá-lo,
levá-lo para a sua casa e adotá-lo como filho. Sabe como é o nome disso? Graça. E foi isso que Jesus fez conosco. Nós somos criminosos. Nós matamos o Filho de Deus. Sabe o que Deus fez? Certamente Ele não se vingou de nós, porque nós estaríamos fulminados agora. Certamente a sua justiça traria sobre nós a sentença de culpados. Mas é em graça. Nós somos chamados ao círculo íntimo do amor de Deus. Somos chamados por filho. É difícil entender isso? E aceitar? Entende porque a graça é um risco? Entende porque é tão difícil as pessoas compreenderem isso? Isso não cabe na lógica humana. Exatamente por causa dessa má compreensão sobre a graça, sobre a justificação pela fé, é que muitos cruzam com facilidade a linha tênue que separa a graça das suas contra-manifestações, que a gente falou aqui. Legalismo, libertinagem. Paulo vai dizer em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos o quê? Paz com Deus. Logo quando eu cheguei aqui, o Felipe me fez uma pergunta, eu estou falando que ele está aqui. Ele disse assim, mas por que plantar uma igreja em Natal? Porque eu olho para a minha cidade. Existem boas igrejas em Natal? Existem, sim, claro. Mas o cenário religioso natalense se divide em duas realidades. Um forte legalismo, que faz com que as igrejas minguem, são até boas no tocante à questão do ensino das Escrituras. Tem zelo pelo ensino. A Bíblia é ensinada ali. Mas uma ênfase tão grande no que é acessório, em termos de culturas e costumes, tentando se desvencilhar da herança do catolicismo ou da figura do nordestino, da sua questão cultural, de licenciosidade, paixões, vícios, que trouxe um evangelho que sufoca. E muita gente das igrejas tradicionais fugiram disso para uma outra realidade. E você tem em Natal muitas igrejas, grandes igrejas, cheias de gente, que elas estão livres, sim, das amarras do legalismo, mas também, infelizmente, foram ceifadas do ensino das Escrituras. Templos cheios de pessoas vazias, vivendo uma graça barata. E eu disse para ele, é por isso que eu tenho desejo de plantar uma igreja em Natal, uma igreja em que ela seja equilibrada nisso. Ela valorize o ensino das Escrituras, sim. Mas que a gente não perca tempo discutindo. Eu já vi muitas vezes, eu já vi uma igreja se dividir por causa da cor da tinta que foi pintada aqui. Porque se dividiu porque alguém pintou a igreja com uma determinada cor. E a briga foi feia. Já vi pessoas deixarem de se batizar por causa da nota vermelha no boletim. Discutir em assembleia. Vi inúmeras pessoas serem enxotadas da igreja. Não porque a igreja queria ser pura, mas porque a igreja queria ser livre de problema.
Os 3 passos que precisam ser dados com graça, carinho, amor, são rapidamente levados ao 3º passo sem nenhuma graça. E como membro dos sindicatos, as pessoas são expulsas. Então, essa foi uma das justificativas para que a igreja fonte chegue a Natal, pela graça de Deus. Certo? Então, a gente precisa compreender o que é justificação. É o ato soberano de Deus pelo qual ele declara justo o pecador. Você não está justo, você agora não é um poço de virtude, você nunca foi justo. Mas há uma sentença, há uma declaração de um juiz que é justo, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de outro, que é quem? Cristo. Os méritos de Cristo são lançados sobre nós, e nós somos declarados justos, ainda que pecadores. Isso muda o status da nossa relação com Deus. Antes a nossa relação era marcada pela rebelião, agora, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Como é que se vive essa vida, não é? Agora. Como é que se vive a vida na perspectiva da graça? Compreender a justificação é importante, porque se nós não compreendermos essa declaração de Deus, e declarar justificados, absolvidos, pessoas que mereciam ser culpadas, nós vamos estar caindo em algumas alternativas para a graça de Deus. Nós vamos desenvolver uma mentalidade legalista aí. Então, queridos, a religião de desempenho agora. Veja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos o quê? Pecados. Então, como é que um morto pode apresentar alguma coisa que possa agradar a Deus? Nós vimos aqui em aulas anteriores que a graça de Deus é a condição para ser salvo. Não são as obras. As obras são o quê? Consequência. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie de suas obras, mas fomos preparados para as obras de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, primeiro você é salvo, depois vem o quê? As obras. Mas nós, muitas vezes, invertemos isso quando nós estamos vivendo a vida cristã. Porque nós, infelizmente, temos essa raiz, né, das obras muito forte na nossa realidade. Veja, Martim Lutero vai dizer que ninguém pode ser bom e fazer o bem, a não ser que a graça de Deus o torne bom primeiro. E ninguém se torna bom por meio das obras, mas as obras são feitas para aquele que é bom. Assim também os frutos não fazem a árvore, mas a árvore produz o fruto. Portanto, todas as obras, não importam quão boas e belas sejam, são vãs se não tiverem origem aonde? A graça. Então nós vamos ter aí o perigo de nós estamos, muitas vezes, confundindo graça com legalismo. E o legalismo vai pôr sobre nós ênfase nas tradições o quê? Humanas. Veja, um risco que nós corremos com relação a não compreendermos a graça é darmos mais ênfase às obras do que à graça. Uma consequência lógica disso é que essas obras elas são sempre criadas na mente de pessoas humanas que nada tem a ver com as Escrituras. A palavra de Deus fica em segundo plano e sobre ela criam-se listas intermináveis de pode ou não pode. Não sei se você passou por essa experiência na sua vida cristã. Mas a consequência disso, sabe o que é? Você cria uma lista de pode ou não pode. Logicamente, você não vai conseguir cumprir o quê? A lista. Isso vai gerar em você o quê? Culpa. Associada à culpa vem o quê? Vergonha, frustração. É isso que a lei promove. É isso que a ênfase nas tradições humanas promove. Isso é o oposto da graça. Mas existem muitas, mas muitas igrejas hoje que vivem debaixo desse chicote.
Geralmente essa lista é criada por alguém e essa lista tem base nas suas preferências pessoais, né? E você é absolvido naquele meio se você fizer isso. Se você não topar com isso, você é o quê? Rejeitado. E é rejeitado com um carimbo. E que você não é espiritual. Mais ou menos essa heresia que Paulo enfrentou em Colossos. Ele vai dizer, olha, cuidado com as vãs e sutis filosofias, que são, segundo os homens, rudimentos do mundo, e não conforme a Cristo. E ele segue dizendo ali uma série de coisas. E lá no fim ele diz assim, olha, não toque nisso, não coma aquilo. Paulo vai dizer, essas coisas, elas têm uma aparência de santidade. É bonito. Você tem uma roupa limpinha, aquela coisa assim que você é tido como espiritual, mas Paulo vai dizer, contra o pecado, isso não tem poder, o quê? Se não for pela graça, se não for pelos benefícios que Cristo nos transmite, isso não vale nada. Tem rigor ascético, mas não tem poder nenhum. Outra situação que pode acontecer é nós cultivarmos uma atitude crítica em relação aos que talvez não concordem ou não colaborem com o meu plano. Então, a graça significa que nós vamos conviver com pessoas iguais ou diferentes? Diferentes. E elas só são possíveis de caminharem juntas por causa de quê? A graça. Não é porque alguém traça uma linha e você tem que viver daquele jeito. Há pessoas que se enfiam na igreja com a ideia de roubar a liberdade que nós temos. Paulo vai deixar claro isso aí, por exemplo, em Gálatas 2, 1, 3, quando ele narra que ele foi até Jerusalém, levou Barnabé e Tito. E a ideia ali era saber se o que Paulo estava pregando era realmente o evangelho ou era uma coisa diferente do evangelho. Que graça é essa? E Paulo disse que no meio daquela turma tinham pessoas que estavam ali espreitando eles. Porque Tito não era circuncidado. E como é que alguém não circuncidado podia estar no meio do povo de Deus? Alguém criou uma lista. E na lista diz circuncidado, pode. Não circuncidado, não pode. O problema da igreja dos Gálatas era a fé em Cristo para ser salvo, mas a obediência à lei de Moisés para manter-se salvo. Isso é uma tristeza, queridos. Ele diz, olha, essa questão foi levantada apenas porque alguns falsos irmãos se infiltraram em nosso meio para espionar e nos tirar o quê? A liberdade. Ninguém obrigou Tito a se circuncidar. A liderança da igreja reconheceu que a pregação do evangelho da graça que Paulo exercia aos gentios era o evangelho, tão o evangelho quanto o que Pedro pregava para os judeus. Certo? Só para a gente finalizar aqui esse ponto. A ênfase recai não na essência, mas aonde? Nas aparências. Em lugares assim, o líder possui controle estrito sobre os seguidores e a comunhão é baseada em viver em concordância ou não. O que vale é o padrão de justiça o quê? Própria. E não o amor e a aceitação. O outro não é mais importante do que o meu padrão de justiça. Paulo vai citar um outro exemplo lá em Gálatas capítulo 2, verso 11 e 12. O legalismo é um negócio tão sério e tão sedutor que um homem do quilate espiritual de Pedro cai nele. Paulo vai dizer, mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. O que foi que Pedro fez? No começo, quando ele chegou, quando só tinha ele de judeu aqui entre a gente, ele comia com quem? Com os gentios. Mais tarde, porém, veio a turma da lista do pode e não pode, é isso que Paulo está dizendo. E quando a turma da lista do pode e não pode chegou, e nessa lista tem dizendo que o crente não pode conviver, o crente judeu não pode conviver com o gentil, porque o gentil talvez nem crente seja. Olha o que Pedro faz. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou o quê? A se afastar. Com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Não só Pedro. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E olha o que é que Paulo diz assim. Até mesmo quem? Veja a ênfase de Paulo.
Porque se tinha alguém que poderia se chamar alguém tomado pela graça, era Barnabé. Quando a igreja estava passando por dificuldade, o que foi que Barnabé fez? Vendeu parte de suas posses e doou integralmente a... O contrário disso, Ananias e Safira fizeram, não foi? Aparência, legalismo. Quando Paulo se converteu, ninguém da igreja queria dar a mão a Paulo. Paulo era visto como uma ameaça. Quem foi que deu a mão a Paulo? Quem foi buscar Paulo em Damasco? Foi Barnabé. Quando os gentios em Antioquia creram, a igreja mandou quem para ver se era verdade? Barnabé, lá em Atos, capítulo 11, assim, e por ser cheio da graça, Barnabé se maravilhou com a graça de Deus entre os gentios. E quando Paulo e Barnabé brigaram por causa de Marcos, Paulo dizia que Marcos não merecia uma segunda chance na viagem com ele. Marcos poderia ficar à margem do caminho. Quem foi que deu a mão a Marcos? Foi Barnabé. Mas até um homem como esse pode ser seduzido pelo farisaísmo, pelo legalismo. Quiçá nós. Quiçá nós. Qual é, então, o antídoto, né, para nós escaparmos de uma realidade espiritual como essa? Né? Que sufoca, que aprisiona, não é? Que transforma a liberdade da graça em legalismo. Então, queridos, nossos olhos, nosso coração e a nossa mente precisam sempre estar fitos em Jesus, em sua graça. Veja. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo o quê? Verdadeiramente nos libertou. João 8, verso 30 a 32, Jesus está falando com os mestres em escravizar pessoas religiosamente falando. Ele está falando com os fariseus. Nenhuma classe ouviu tanto do Senhor Jesus como os fariseus. E Jesus diz, dizendo ele estas coisas, muitos fariseus, muitos judeus criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade vai libertar vocês desse jugo que essa turma está querendo colocar em vocês, um jugo que nem eles mesmos, o quê? Conseguem arcar. É os que dizem, olha, vinde de mim todos vós que estáis cansados, e o quê? Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. A acusação de Jesus com relação aos fariseus, a gente vê lá em Marcos capítulo 7, não era o comportamento que eles tinham com relação à lei. Eles basicamente pensavam muita coisa junto, Jesus e os fariseus. O problema era a aplicação disso, a prática disso. E o problema era colocar a lei em segundo plano. De 10 mandamentos, eles transformaram mais ou menos em 644 regulamentações. Uma mulher judia, no sábado, por exemplo, não podia ter espelho em casa. Por quê? Porque se uma mulher judia olhasse no espelho e visse que tinha um cabelo branco, e ao levantar a mão à altura do ombro, ela quebrou o mandamento do sábado. Entende isso? Onde é que tem isso na Bíblia? O judeu não podia andar mais que 1 quilômetro da sua residência. Muitos fariseus tinham enormes plantações, enormes fazendas. O que é que ele fazia para não quebrar esse mandamento? A cada 999 metros da sua casa, ele construía uma pequena casa que era a extensão da sua casa, então ele podia passar toda a sua... sem quebrar o sábado. Como é que tem isso? Eles se tornaram escravos do sábado. A Mishiná e a Guemará eram mais importantes do que a Torá. É assim
em qualquer ambiente religioso hoje. Nós, cristãos, não estamos isentos disso. Muitas igrejas tornam o seu estatuto mais importante do que o quê? As Escrituras. Tem coisas que são feitas em algumas igrejas que são puramente tradição de quem? Então, mas você faz isso por quê? Não, porque a gente faz. É mais seguro fazer assim. Queridos, livres de quê? De si mesmo, da sua natureza pecaminosa, da sua incapacidade, livres da culpa, da vergonha, livres da escravidão, do pecado, livres da tirania da opinião dos outros. Num ambiente legalista, vale muito o que o outro pensa sobre você. Das expectativas dos outros, das exigências dos outros. Cristo nos libertou de tudo isso. Eu tenho que fazer algo, deixar de fazer algo, porque o pastor diz isso, ou alguém da minha igreja me diz isso. Se a sua motivação para fazer ou não fazer algo é porque alguém vai ver, e alguém vai achar ruim, e alguém vai... Tem uma coisa errada com isso. Se esse alguém não é Deus, tem uma coisa errada com isso. Livres para quê? Agora nós somos livres para servir e glorificar quem? Antes nós não éramos. Nós éramos escravos da nossa natureza pecaminosa, do mundo e do diabo. Essa era a nossa realidade. Nós somos livres para amar e perdoar os outros. Eu não tenho desculpa para não amar o outro e não perdoar o outro. Livres para permitir que os outros sejam como eles realmente o quê? São. Nossa tendência é querer moldar as pessoas do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Minha esposa é diferente de mim em vários aspectos. E eu vou sofrer tremendamente se tentar fazer com que ela entre na minha lista de pode ou não pode, dentro das minhas preferências pessoais. Eu preciso entender que ela é uma pessoa, ela é livre e eu também. Livres para viver acima dos esforços humanos. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a revolução que a graça de Deus traz para nós. Essa é a liberdade que Cristo está falando. Essa é a liberdade que Paulo diz que nós somos chamados para viver. Viver na perspectiva da graça é uma vida marcada pela alegria, a alegria da libertação que Cristo operou em nós. Essa nova realidade em nada combina com legalismo, nem muito menos mas com licenciosidade. Vocês entendem isso? Eu não posso mais hoje, por exemplo, dizer assim, quantas vezes eu não escuto isso? Quantas vezes eu não digo isso? Essas frases, vamos lá, se você se reconhece comigo. Diante de uma situação, diante de uma tentação, diante de um comportamento pecaminoso, nós ouvimos a nossa voz interior dizer o quê? Tá bom. Ninguém é? Opa, não é só eu, né? Você conversa com alguém que é tão errado quanto você e tem a mesma perspectiva da vida e a pessoa diz assim, tá bom, tudo bem. Todo mundo faz? Ou todo mundo é assim? Não consigo. Sou o quê? Humano. Não tenho força para mudar. Pecado é mais forte que eu. Ele me domina. A carne é fraca. Um crente pensar assim, queridos, e agir assim, é semelhante a um ex-escravo que prefere a vida de escravidão por ignorância ou hábito. Nos Estados Unidos, quando houve a Guerra de Secessão, no século XIX, uma guerra sangrenta, dividiu o país ao meio, melhor, de norte e sul, né? Duas visões de mundo completamente diferentes, uma escravista, outra libertária, né? A
tendência libertária venceu, o fim da escravidão chega aos Estados Unidos, a 13ª emenda da Constituição é promulgada, mas por incrível que pareça, alguns escravos preferiram continuar vivendo como escravos. Para eles, era mais seguro viver debaixo do azorrague, do chicote, do que viver a liberdade, porque você passa tanto tempo preso. Esse é o grande problema. Você passa tanto tempo preso, que ou quando você se solta, você quer ir para o desbandaio, ou você, quando se solta, prefere voltar. Minha esposa está rindo porque eu disse desbandaio. Faz parte. Mossoró está aqui ainda. Sair. Desbandaio é partir para farra, para licenciosidade. Queridos, não se assuste, mas muitos crentes fazem isso. Eles foram libertos por Cristo Jesus. Mas eles terminam vivendo como um escravo, ou por ignorância, eles não sabem, eles não compreendem o que aconteceu para eles. Conseguiram compreender. Ou por hábito. Aquela história da pulga mestrada, sabe como é que você adexa uma pulga? Você bota ela dentro de um recipiente com a tampa. Ela pula, bate na tampa e volta. Ela faz isso tantas vezes, que você pode tirar a tampa. Ela só pula até a altura da tampa. Ela foi condicionada a viver desse jeito. Esse é o perigo do legalismo nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos vivendo isso e dizemos que isso é cristianismo. E Paulo vai desfazer isso na mente dos seus leitores. Nós vamos analisar aqui Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. Eu peço que você se segure aí no seu lugar. Certo? Nós vamos rever algumas coisas que são importantes demais. Que vão nos afastar desses dois pensamentos. Ora legalista, ora licencioso. Paulo fala... Esses dois extremos da licenciosidade e do legalismo, eu fiquei com a impressão que facilmente a gente chama de licenciosidade de pecado. Legalismo não. É bonito, cara. Paulo vai dizer que isso tem rigor a século. O que é isso? Dá uma impressão de que você está bem. Na nossa imaginação, assim como os fariseus, esse rigor a século, essa aparência de santidade, essa aparência de que é certo, termina se tornando na cabeça da gente uma noção de certo. É o famoso sepulcro caiado, né? Bonito por fora e podre por dentro. Opa! E nós fazemos isso com naturalidade. Com naturalidade. Isso é um desafio para nós. Então, Paulo, sabendo desse perigo, ele inicia um debate imaginário consigo mesmo. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa é a base bíblica para quem pensa dessa forma. Eu não sou perfeito mesmo, a carne é fraca, então vou para o desbandaio. Para esses, a vida na perspectiva da graça é um passe livre para pecar. Para esses, justificação é sinônimo de quê? Pecado. Porque quanto mais eu pecar, lógico, a graça vai ser o quê? Maior. Isso é um pensamento logicamente falso. E é desse perigo agora que Paulo está querendo se livrar. Ele diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte também, a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, a graça nos liberta, nos vivifica e nos capacita para uma nova realidade, onde o pecado é um rei o quê? Destronado. O que Paulo está querendo colocar aqui, o que Paulo colocou, vamos fazer aqui uma revisão do que Paulo falou no livro de Romanos. Judeus e gentios estão debaixo da condenação. Os pecados estão destituídos da glória de Deus. E eles não podem fazer nada para reverter esse quadro. Mas alguém fez. Quem foi? Cristo.
Cristo deu a sua vida por nós, nos resgatou e nos justificou. Essa justificação não era nada de novo que Paulo estava pregando. E ele vai provar isso em Romanos capítulo 4, porque ele usa o exemplo de quem para provar que a justificação é pela fé e não pelas obras? Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Isso não aconteceu depois da circuncisão, mas antes da circuncisão, pelo menos 14 anos antes. Então Paulo agora começa a dizer, olha, vocês foram justificados pela fé. Vocês agora têm paz com Deus. Como é que se vive essa paz com Deus? Entenda, existiam dois reinos. Existem dois reinos, com dois reis. Um é Adão. Ele é o rei do reino do pecado. Todos que pecaram à semelhança de Adão, estão mortos como Adão. Debaixo dessa escravidão, eles herdaram em Adão. Mas, assim como o pecado entrou e a morte entraram na vida por meio de um só homem, também por causa de um só homem, muitos foram feitos servos da justiça. E aí ele pinta um outro Adão, um segundo Adão, que é quem? Jesus. Jesus é o rei no reino da graça. Então, onde o pecado foi abundante, onde existia o pecado representado por Adão, agora existe uma graça que é muito maior e um reino muito superior a isso. E se nós só podemos estar em um dos dois reinos, não tem um terceiro reino, não tem uma terceira via. O pessoal reclama da polarização, mas a polarização é a nossa realidade. Ou você está no reino de Adão, ou você está no reino de quê? Não existe esse fulano está bem madurinho, quase crente é totalmente o quê? Perdido. Não existe quase crente, quase convicto. Está perdido. Então, quase salvo. Como diz um amigo meu, vai para o inferno com tripa e tudo. Com tripas e tudo. Queridos, então Paulo vai dizer como é que nós que fazemos parte desse novo reino devemos viver. É por isso que ele escreve Romanos capítulo 6. Espero que dê tempo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos o quê? Queridos, como é que é a frase lá de Dom Pedro no grito da independência? O grito de Ipiranga é o quê? Dependência ou morte. O grito de Ipiranga do crente está aqui em Romanos capítulo 6, verso 2. Nós que estamos o quê? Mortos. Justificação não é sinônimo de licenciosidade. Por que não? Porque nós estamos mortos para essa realidade. Tem um personagem que tinha no programa Zorro Total que diz assim, isso não lhe pertence mais. Nós não pertencemos mais ao reino de quem? De Adão, onde abundava o quê? Pecado. Nós agora pertencemos a um novo reino, um novo senhor, um novo senhorio, uma nova realidade. E nessa nova realidade, em Cristo, nós estamos o quê? Mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Se eu estiver devendo 10 mil reais e morrer hoje, o banco vai poder me executar. Eu estou livre para executar ela. Eu estou livre da dívida. É isso que Paulo está dizendo. A morte não tem mais o quê? Ligação. O pecado não tem mais ligação. Ele está morto. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, é tão esdrúxulo a tese de que justificação leva ao pecado, quanto é um morto levantado do caixão e sair o quê? Andando. Não tem cabimento isso. E aí ele desenvolve o argumento dele. Veja. Para que eu viva uma vida na perspectiva da graça. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Para que eu viva uma vida na perspectiva da graça, para que eu fuja desses extremos, eu preciso fazer 3 coisas. Paulo estabelece em 3 verbos que se repetem ao longo desses 14 versículos. Eu preciso saber alguma coisa. Eu preciso considerar alguma coisa. E eu preciso fazer alguma coisa. Oferecer alguma coisa.
Esse é o nosso desafio nesses... Toca aí que horas? 11, nesses 18 minutos. Daria para a gente falar 2 anos sobre isso, mas vamos tentar condensar aqui em 18 minutos. O que eu preciso saber para viver na perspectiva da graça? Observe que o verbo saber, ele aparece no versículo 3, verso 6 e verso 9. Aqui no verso 3 ele diz, ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Paulo usa a figura do batismo como ilustração. A palavra batismo ou batismo, em grego, era uma palavra que era usada na indústria têxtil. É isso. Você comprava uma roupinha branca, né? Mas você queria que essa roupinha branca se tornasse preta. Você não olha para a roupa e diz assim, fique preta. Você vai, pega essa roupa, coloca dentro de um recipiente com tinta, para que aquela roupa que era branca agora se torne o quê? O ato de emergir a roupa num recipiente líquido que mude a sua identidade era chamado na antiguidade de batismo. Paulo está usando essa figura para dizer o seguinte, vocês eram daquele reino, do reino do pecado, representado por Adão, mas agora vocês foram o quê? Imersos no novo reino. Daí o simbolismo do batismo. Nós estamos publicamente ilustrando o que aconteceu aonde? No nosso coração. Quando nós submergimos naquela água, nós estamos dizendo a todos, nós estamos morrendo com Cristo. Nossa natureza pecaminosa morreu aqui. E agora, no batismo, quando nós submergimos na água, nós o quê? Quando nós emergimos, nós o quê? Ressuscitamos com quem? É isso que Paulo está querendo ilustrar para nós aqui. Ah, agora, não porque vocês são bons ou são santos e puros em si mesmos, mas porque vocês reconheceram Cristo como seu Salvador. E quando vocês fazem isso, vocês se identificam com Cristo, uma identificação vital, legal, espiritual. Ele é o representante de uma nova raça. Espiritualmente, ele vive em você. Você foi enxertado nele, como ele diz lá em João capítulo 15. Ele é a videira, nós somos os seus ramos. Então não é só mais a gente. Então quando eu digo assim, eu não posso, o pecado é maior, a carne é fraca. É uma realidade que não condiz com a nossa experiência agora. Porque nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós somos batizados na sua morte, a sua morte passou a ser a sua morte, e a sua ressurreição passou a ser a nossa ressurreição. Eu não sou mais, é o que Paulo está dizendo o seguinte, eu não sou mais o quê? Escravo. Não mais. Eu pertenço agora a um novo reino. Eu tenho agora um novo reino. Ele diz isso nos versos 4 e 5. 3, 4 e 5. Depois ele diz, sabendo isso. Isso o quê? Ora, que você morreu para o pecado. E agora você vive para Cristo, para Deus, para a vida, para a liberdade. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. A ideia aqui não é que você deixou de ter uma natureza pecaminosa. Ela está aí dentro de você, ou não? Se você disser que não está, sabe que está. A ideia aqui é que está, mas você não vai mais o quê? Usar. Desqualificada. Ela precisa ser inutilizada. Isso que Paulo está dizendo. Porque se eu não fizer isso, mesmo tendo nascido de novo, eu volto a servir o quê? Como é que está a sua vida hoje? Você está servindo aqui. Versos 9 e 10. Paulo mais uma vez usa a mão do verbo o quê? Saber. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu de uma vez para o quê? Para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim como um morto não está mais ligado a nada em sua vida anterior,
Assim estamos nós em relação ao pecado por causa da obra de quem? De Cristo. A acusação de que a graça é um passe livre para pecar é tão absurda quanto a ideia de um morto sair por aí andando vivo. Logicamente que o diabo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba dessa realidade. Você pertence a um outro reino. Tem um outro Senhor que lhe capacita a viver uma nova realidade de vida. Amém? Isso é graça. Graça que escorre das Escrituras para o meu coração, para o seu coração. Então não vai ser, queridos, olhando para um conjunto de podes e não podes, eu vou vencer a minha natureza pecaminosa. Pelo contrário, eu vou cair, isso vai gerar culpa, vergonha, frustração. E eu volto à escravidão, voluntariamente. Mas é olhando para o que Cristo fez, contemplando para o que Ele fez, a mudança que Ele gerou em nós. Isso deve gerar uma resposta em nós. Você saber disso. A vida de liberdade proposta na perspectiva da graça começa quando nós sabemos desse fato. Não estamos mais identificados com Adão, mas agora com Cristo. Legal, espiritual, vitalmente ligados a Cristo. Estamos mortos para o domínio do pecado e vivos para servir ao nosso novo Senhor. Isso é graça. Maravilhosa graça. Agora, por que motivação nós fazemos isso? Esforço, orgulho, motivados pelo amor de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. A ideia que nós temos é dizer assim, bom, nós olhamos para Cristo e nós ficamos... Mas a ideia do versículo não é essa. Constranger aí é como a figura de uma mola. Você faz uma pressão na mola e a mola faz uma pressão o quê? Maior de volta. Constranger significa o quê? Motivar. Não é olhando para um livro de podes e não podes que eu vou me motivar a viver uma vida de santidade. É olhando para quem? Para o que Cristo fez. Lembra da figura do filho pródigo? Ele volta todo destruído. Como é que ele é recebido pelo Pai? Vingança, justiça ou graça? Vocês já imaginaram 2 dias depois o filho pródigo chegar para o pai e dizer assim, pai, assim, me dá a minha parte de novo. Eu quero voltar àquela vida. Você acha que ele faria isso? Lógico que não. Então, o que a gente faz? Nós não estamos olhando para onde nós deveríamos o que, irmãos? Olhar. Nós precisamos olhar para Cristo, para o seu sacrifício. Isso basta. Precisamos ser inundados por essa realidade que já existia. E aí vem o próximo ponto. Paulo diz, nós devemos considerar a ideia aqui. Não é uma ideia de uma indústria têxtil, mas é a ideia que Marcelo Feltrin vai gostar, é uma ideia de administração, de contabilidade. Considere significa dê entrada no livro caixa. Abra a sua cabeça. Coloque essa verdade lá dentro, não como uma hipótese, mas como um fato que consumado. Debaixa aí. Você já está morto para o pecado. Combina mais dizer que a carne é fraca. Ela é fraca, mas ela precisa ser inutilizada. Eu não preciso mais viver nessa perspectiva. A graça me dá condições de viver numa realidade diferente. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o resultado desse cálculo que eu tenho que fazer? Considerar e calcular. Uma vez que eu sei que eu estou morto para o pecado, que Cristo agora vive em mim e eu vivo para Ele, qual é a consequência disso? Licenciosidade? De modo nenhum. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Isso só acontece por meio da graça.
Agora, não adianta só um saber intelectual, não adianta um exercício matemático. Isso se torna de forma prática nas nossas vidas, é o que Paulo vai dizer aí no verso 13. Eu preciso oferecer alguma coisa. Eu não ofereço a Deus só sentimentos. Não ofereço o quê? Os membros do seu corpo ao pecado. Não faz sentido, Paulo está dizendo aqui. Não faz sentido alguém que foi liberto pegar assim o seu feitor e dizer assim, olha, me prenda de novo. Não podemos fazer mais isso. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para como quem veio da terra distante, como um filho pródigo é recebido pelo seu pai. Isso ele está dizendo. Essa nova lealdade. O Senhor não quer a lealdade do filho que ficou, não. Aquele lá escravo. Ele quer a lealdade do filho que o quê? Que volta consciente de quão sujo ele é e quão sujo ele pode ir. Assim, ofereçam-se por inteiro. É muito mais do que aparência. Eu posso simplesmente oferecer aqui a minha boca durante 2 horas todo domingo e vocês terem uma aparência sobre mim. Mas a ideia é que antes de oferecer minha boca, eu fui todo, porque Cristo me salvou todo, integralmente. É uma margem para a aparência aqui. Por que eu preciso fazer isso? Porque Deus é um feitor que tem um chicote na mão e que se eu errar, ele vai pá! É por isso que eu tenho que fazer isso? Não. Porque Deus é maravilhoso. Ele é gracioso. A sua graça foi estendida a mim. Eu não merecia. Consciente disso, transbordando de amor, eu agora posso viver numa outra perspectiva. Na perspectiva da graça. Amém? Vocês compreenderam isso? Precisa saber disso. Considere isso uma verdade. E viva na prática o que posicionalmente nós já somos em Cristo Jesus. Resultado disso, pois o pecado não dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo o quê? Da graça. Queridos, que verdade maravilhosa. O império tenebroso do pecado foi o quê? Destronado. Se você gosta de Senhor dos Anéis como eu gosto, a terra de Mordor foi destruída. Saruman e Sauron foram aniquilados. Não por Frodo, Sam e seus companheiros. Não por um anel. Não por um rei que vivia humano, simplesmente. Mas pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. A sua cruz. A sua cruz, por sua graça. Ele inaugurou um novo rei. O reino da graça. Tem outra verdade maravilhosa? Você foi chamado para ser súdito desse rei. Isso significa que você tem que viver sob uma nova perspectiva. Significa que você precisa compreender que aquele outro rei tem mais domínio sobre você. Eis que as coisas velhas se fez novo. Ligue não, que eu sou chorão, viu? Eu choro vendo novela, filme, eu não vou chorar olhando para as escrituras desse Deus. Diante da graça. Romanos 6 é a carta magna da liberdade cristã. Nela, Deus decreta que o pecado é um rei destronado. Mas o diabo, seu feitor, não quer que você saiba disso. Ele quer manter você ignorante desse fato e subjugar você. Não se ofereça novamente a essa realidade. Agora que você sabe, quando ele acenar para você por meio das suas paixões, olhe para Cristo. Olhe para o que ele fez. Viva na perspectiva da graça. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus,
O fruto que colhe leva o quê? Ela está encerrando o capítulo. Justificação não é uma vida de licenciosidade. Justificação é uma vida de santidade. A única santidade que agrada ao Pai não é a santidade do escravo via legalismo, mas é a santidade de quem? Do Filho. É isso que Deus espera. Que como filhos amados, nos ofereçamos a Ele, dia após dia, pela graça. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Você está lidando nesse momento com uma situação que você julga ser maior que você mesmo. Confronte isso com a realidade do que Cristo fez na cruz. Se você tem vivido uma vida cristã sem brilho, sem expressão, se murmurar tem sido a prática dos seus dias, confronte isso com o que nós vimos hoje. A graça de Deus nos leva além do que nós podemos pensar ou imaginar. Você é um filho pródigo, foi perdoado pelo Pai. Você agora vive no reino da graça. Haja como tal. Não nas suas forças, mas confiando no poder de Deus. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por esse tempo aqui. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, como o Senhor é bom e gracioso. Nos dá, Senhor Deus, a condição de vivenciarmos essa nova realidade. Não olhando para nós mesmos e não temendo a Deus como um feitor irado, mas como um Pai gracioso, que nos restaura, nos redime, nos dá novas roupas, coloca uma nova sandália nos nossos pés, um anel no nosso dedo, nos toma como filho, nos chama para banquetear contigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa graça, que é viva, que é eficaz por meio da sua palavra, que nos leva a uma realidade de vida bem diferente do que o mundo deseja que vivamos e o diabo deseja que nós vivamos. É assim que eu oro, grato no nome santo de Jesus que nos salvou e livrou. Amém.